Boa noite, prezados irmãos, sejam bem-vindos. Lenice Carvalho, Marineide Souza, daqui a um minuto iniciamos o nosso trabalho. Inei Cristo, seja bem-vindo, prezada irmã. Regina Vieira, boa noite, prezada irmã, seja bem-vinda. Boa noite, Inês. Bom, vamos começar o nosso trabalho. Na medida que for chegando, a gente já vai desenvolvendo o nosso tema. Prezados irmãos, nesse momento rogamos ao Senhor do Universo, o nosso Pai de infinita bondade, que nos concede neste momento a nossa presença neste mundo físico, a fim de dar continuidade aos nossos trabalhos, pelo qual nós nos responsabilizamos, né? O pedido é nosso, o aceite é nosso, e assim nós vamos cumprindo a nossa meta até quando o Senhor do Universo, nosso Pai, Criador de todas as coisas, nos conceder a oportunidade da nossa presença ainda neste mundo físico, neste mundo de provas e expiações. Mas a vida continua, seremos os mesmos do outro lado da vida, dependendo da nossa condição já na atualidade, né? De buscar exatamente as lições necessárias para a nossa evolução, fazendo o esforço a tamanho, a fim de que possamos melhorar cada vez mais, a fim de buscar ainda no futuro a nossa verdadeira felicidade. Jesus, nosso Mestre amado, nos abençoe hoje e sempre. Esse trabalho de hoje seria feito pelo nosso querido irmão Sérgio Rocha, mas por motivos superiores, atendendo ao seu próprio trabalho, ele avisou a Claudeci com antecedência da não possibilidade de efetuar esse trabalho na noite de hoje. E assim nós estamos aqui para também trabalhar na vinha de Jesus. O tema de hoje é a encarnação dos espíritos, que está contido no 5º livro da codificação, que é a Gênese. Um livro que eu solicito, peço, gostaria de que todos aqueles que se consideram espírita tenham esse livro em seu poder para estudá-lo, porque é a nossa condição de estudante de avançar cada vez mais de acordo com as instruções dos Espíritos, que trouxe até nós através desse livro extraordinário. Livro esse que eu dedico o estudo, né? Não sou aquela criatura ainda que tem a sua condição do falar,
que já conquistou, que é um dom da fala, é o dom, além do conhecimento, é preciso a pessoa ter aquele dom de saber se expressar. Eu ainda estou entre o primeiro e o segundo grau dessa situação, mas vou fazer o possível, prezados irmãos, para que possamos realmente passar o tema para a vossa compreensão, ou as vossas compreensões. Está no plural. Encarnação dos Espíritos. Está contido no capítulo 11, no item 17. É um tema muito propício para a nossa aprendizagem, para que possamos ter o entendimento da nossa presença aqui na Terra. Vou fazer apenas uma pequena leitura. O Espiritismo ensina de que maneira se opera a união do espírito com o corpo na encarnação. Pela sua essência espiritual, aí vamos compreender, né? Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo-lhe indispensável um intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. É semimaterial esse envoltório, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal que, nessa circunstância, sofre uma modificação especial. Este envoltório, denominado perispírito, faz de um ser abstrato do espírito um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento, torna o apto a atuar sobre a matéria tangível, conforme se dá com todos os fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, o mais poderoso motores. Vamos compreender, tentar passar. Nós temos o ser espiritual, o nosso espírito, que é a inteligência, mas para tal precisamos também do perispírito, que é o corpo do pensamento, ou seja, o corpo do espírito. Nesse caso, nós temos o corpo físico, temos também o perispírito e o espírito, onde está a caixa do saber, daquilo que ele já conquistou no tempo. Então, somos três ao mesmo tempo. Por exemplo, quando uma criatura desencarna e que a criatura que tem algum grau de mediunidade, ele tem a oportunidade de ver aquela criatura, desde que ele queira aparecer, que você possa vê-lo, ou vê-la, no caso da feminino ou masculino, né? Então, da forma como se ele estivesse no corpo físico,
Aí chama-se, você está observando o perispírito. Então, prezados irmãos, é preciso que nós possamos estudar este livro para ter uma compreensão mais avançada dos ensinamentos conforme Jesus orientou, que ele precisava ainda de um tempo. Tudo tem seu tempo. Esse tempo foi chegado. É o tempo em que nós devemos apreciar e se esforçar através desse estudo para uma compreensão mais avançada do que somos nós hoje. É essa a compreensão. O fluido perispirítico constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve-lhe ele de veículo para o pensamento, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo. Isso quer dizer que esse perispírito, ele está ligado diretamente ao nosso corpo físico, assim, como se fossem nervos, que está no fígado, está no baço, está no coração, está na mente, está na perna, nos braços, e assim sucessivamente. Tem as posições desse perispírito, né? Os seus pontos direto, onde ele está ali ligado com o corpo físico. É chamado de perispírito, como já falamos. Assim também, ele serve para o corpo físico, o nosso atual, como também ele está direcionado ao espírito. Também tem sua ligação com o espírito. Portanto, nós vamos compreender, nós vamos trazer também nesse momento, para a nossa compreensão, o item hipótese sobre a origem do corpo humano. Hipótese sobre a origem do corpo humano. Está no item 15 desse mesmo livro. Da semelhança que há de formas exteriores entre o corpo do homem e o do macaco. Tenha calma, prezados irmãos, que nós vamos chegar lá. Concluíram alguns fisiologistas que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. Nada aí há de impossível, nem o que, se assim for, afete a dignidade do homem. Bem pode dar-se que corpos de macaco tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, que viesse encarnar na terra, sendo essa vestidura mais apropriada às suas necessidades e mais adequada ao exercício de suas faculdades do que o corpo de qualquer outro animal. Em vez de se fazer para o espírito um invólucro especial,
ele teria achado um já pronto, vestiu-se então da pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano. Como o homem não raro se reveste da pele de certos animais, sem deixar de ser homem. Muito interessante. Fique bem entendido que aqui unicamente se trata de uma hipótese de modo algum posta como princípio, mas apresentada apenas para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o do macaco não implica paridade entre o seu espírito e o do macaco. Prezados irmãos, nós temos que trazer outros ensinamentos do passado, porque a Terra teve o seu começo quando aparece no espaço, com a direção do nosso Mestre Jesus, junto aos devas, espíritos qualificados para Deus, para a construção do mundo que nós vivemos. Então, a criação da Terra levou um tempo muito grande até chegar à condição de que surgisse as primeiras vidas na Terra. E essas vidas foram trazidas e que apareceram na condição de árvore. Daí vai surgindo os minúsculos animais ou animais. Quando apareceu a fase água, surgiram os peixes. E assim, os animais foram aparecendo e foram evoluindo, até chegar ao ponto de que determinados animais chegassem à condição próximo do corpo humano, o macaco. Nós temos consciência de que no universo, mundos evoluídos, mundo que estava passando de uma fase para outra, assim como a Terra está também designada a passar para uma condição mais avançada, brevemente, né? Assim também foi no passado. Outros mundos no universo tinham chegado a um ponto, assim como a Terra vai chegar, de que poderia avançar na sua condição física e espiritual. Hoje vivemos num mundo de provas e expiações ainda. Vamos ter a oportunidade, a Terra vai ter a oportunidade de passar para uma condição de mundo regenerador. Para tal, é preciso que haja mudanças. Virá espíritos dentro dessa condição para o mundo regenerador. Outros irá para mundos que iniciaram a sua primeira evolução naquele mundo muito mais atrasado do que a Terra, assim como nós já fomos no passado. E é nesses casos que nós podemos fazer a nossa reflexão. Era um espírito que estava sendo degradado, transferido daquele mundo que estava passando para uma condição melhor,
e que aquelas criaturas não tinham condições espirituais de permanecer mais naquele mundo, porque lhe faltava uma base fundamental através do amor, das mudanças necessárias, assim como hoje também na Terra, que ela precisa passar para o mundo numa condição melhor. Muitos são os nossos irmãos que hoje vivem na Terra, que terão de ser degradados. Não é eu, Claudivan, que vou dizer quem é quem. Deus sabe da necessidade de cada um. Portanto, é muito bom este entendimento para todos nós, prezados irmãos, essas lições extraordinárias que a codificação traz a todos nós, para que possamos nos esforçar, compreender melhor, estudando o que é necessário para o nosso momento atual. Assim como temos a água para saciar nossa sede material, nós temos hoje a possibilidade, através dessas lições maravilhosas contidas na codificação espírita, para que possamos compreender, através do estudo, fazer um esforço tamanho de não esquecer este momento tão oportuno da nossa evolução, através do estudo e também das nossas mudanças espirituais. Quando eu digo mudanças espirituais, é nos adequar de acordo com esses ensinamentos do Consolador Espírito de Verdade, que chegou na época certa para todos nós, para que possamos, através desses estudos, através, podemos dizer, dessa água bendita que veio até nós, através dessa ciência espiritual, mostrando os devidos caminhos por onde nós devemos andar, como podemos transformar o nosso eu para uma condição melhor, buscando cada vez mais a nossa evolução espiritual. Então, voltando à encarnação dos espíritos, diz o seguinte: o fluido perispirítico constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria, enquanto aquele que se acha unido ao corpo, serve-lhe ele de veículo ao pensamento, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão da sua vontade, e para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzam. Serve-lhe de fios condutores, os nervos, como no telégrafo, ao fluido elétrico serve de condutor o fio metálico. Quando o espírito tem de encarnar num corpo humano, em vias de formação, está lá no ventre, né? Um laço fluídico que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. Então, eu, Claudivan, hoje, quando começou o primeiro processo da minha reencarnação, eu já existia, vocês já existiam, né? Estava do outro lado da vida, na condição de espíritos,
E esse espírito que eu designo como nosso pensamento, a nossa vontade, ele precisa também de um corpo denominado, novamente, vou repetir, perispírito. Esse perispírito é possuidor de diversos fios que no processo da reencarnação, nós sabemos hoje de que os espíritos superiores, nessa fase e da necessidade de determinado espírito reencarnar, aquele espírito, se for mais adiantado, vai receber toda uma assistência da espiritualidade amiga, trabalhadores, né? Assim como os médicos, enfermeiros, etc. Esses espíritos são aqueles que vão ajudar também a ligar no ato sexual, olha ali, no ato sexual, onde tudo começa, ali é ligado do perispírito, que é o corpo do espírito, os fios necessários, ligando ele aos nossos órgãos principais, a todo o sistema do corpo, para que esse trabalho se desenvolva. Nesse momento, aquele espírito entra num sono profundo, e na medida que vai se desenvolvendo no ventre, vai dando sinal de vida, dando os primeiros sinais de vida. E esse encaixe será no momento do nascimento, o acoplamento do espírito acontece exatamente na hora do nascimento. Mas aquele espírito, ele vai aguardando o momento necessário para a sua manifestação no desenvolvimento daquele feto, daquela criança. É assim que a coisa acontece, né? O nosso papel na condição de pai, de mãe, avô, bisavô, parente, etc., é de ajudar um aos outros, na medida que nós vamos captando esses ensinamentos, se faz necessário que no seio familiar a compreensão daqueles que fazem a família, de dar sua boa colaboração junto a esses pequeninos, já começar apresentando de forma vagarosamente, de acordo com o desenvolvimento da criança, essa sabedoria que pouco a pouco aquela criança vai assumindo essa responsabilidade, procurando vivenciar esses ensinamentos. A nós chamamos a atenção dos queridos irmãos que se dizem espírita, não perder tempo na atualidade. É bom aprender. Eu ainda não sou professor, como já disse de início. Eu estou numa faixa do 1º e 2º grau dessa compreensão, mas eu estou fazendo o meu esforço para chegar lá. Sei que passarei por outras reencarnações futuras. A minha mente vai se abrir mais ainda para esse entendimento, mas já digo que na atualidade é responsabilidade dos pais. Se ama seus filhos,
se faz necessário que ele busque a fonte necessária para essa vivência através desses ensinamentos oportunos. Vamos lembrar da missão de Jesus como aquele trabalhador na fundação desse mundo, mas que ainda trouxe uma missão importante da sua vinda, da sua reencarnação neste mundo que vivemos, passando por dores, por sofrimento, mas pela sua bondade, por aquilo que ele adquiriu nas suas vivências espirituais, só Deus sabe o tempo. Ele aprendeu que era necessário também passar por essa fase através do amor para com todos nós aqui na terra, de mostrar quem era ele, quem foi ele, o que ele fez aqui na terra, o que ele ensinou. E posteriormente, pedindo a Deus, ao nosso Pai de infinita bondade, que nos desse a oportunidade de conhecer o Consolador, o Espírito de verdade, para relembrar o que ele tinha ensinado aqui na terra. E esse Consolador ensinar muito mais. Graças a Deus, prezados irmãos, nós estamos vivendo neste momento na terra o momento oportuno para a nossa vivência melhor, para a nossa comunhão com essa doutrina maravilhosa, de estudar, de procurar compreender, coisinha por coisinha, texto por texto, pedacinho por pedacinho, daquilo que a doutrina nos ensina. E nós, quando, digo a minha pessoa, quando tenho a oportunidade, que eu tenho todos os dias, de pegar esse 5º livro da codificação, que é a Gênese, e que me encontro com esses temas, que me faz vibrar com essa compreensão. A que ponto nós já chegamos dentro desse entendimento, para que nós possamos exercitar, através de nossa força, da nossa vontade, da nossa dedicação, aprender mais ainda, servindo de veículo em prol de tantas outras pessoas, nossos irmãos e irmãs, com a finalidade de também ser um colaborador neste mundo, a fim de que possamos também servir a Jesus, ajudando a outrem a também crescer, através dessa vontade amorosa, dessa compreensão benéfica, em prol dos nossos irmãos aqui na terra. Portanto, prezados irmãos, não vamos relaxar, não vamos deixar ao lado, apenas eu vou ao centro espírita para ouvir o Claudivan, a Norma, que a nossa irmã se faz presente, graças a Deus, né? A tantos outros, né? Mas é preciso que a gente possamos colocar nossa mente direcionada aos livros, para ter uma compreensão maior, fazendo assim uma aprendizagem, onde possamos cada vez mais avançar na senda sagrada do conhecimento. Compreender melhor por que vivemos aqui na terra, quais são as nossas necessidades, né? O que existe nesta terra e acima desta terra que vivemos, ou dentro dessa mesma terra,
outras propriedades, onde breve nós vamos participar dessas moradias, que são as regiões que está acima de nós, embora pertencente a este mundo. Nosso lar é uma desses vilarejos, de uma cidade, né, que está lá nos esperando, e tantas outras colônias espirituais, colônias benéficas. Não vamos entrar naquela, prezados irmãos, que morrendo ou deixando esse corpo físico, nós vamos direto para o céu me encontrar com Deus. Vamos lembrar lá no Evangelho, não vou dizer o capítulo agora, em que uma senhora, uma mãe, falando com Jesus, querendo que Jesus, quando voltasse para o mundo espiritual, e chegasse a hora dos seus filhos voltar também, Jesus o colocasse um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus deu uma resposta direta a ela, que não cabia a ele fazer essa mudança, mas sim ao Pai Celestial. Jesus falou isso. Chegando até nós essa compreensão, é que nós, nem todos, temos as condições de, pelo menos, chegar a uma instância acima de nós, porque ainda nos falta alguma coisa de aprendizagem, nos falta ainda a mudança espiritual para uma condição melhor, ser uma criatura simples, uma criatura amorosa, que tenha responsabilidade consigo mesmo, que tenha autoconfiança em tudo aquilo que o nosso Pai de infinita bondade criou, e que Ele é o Ser Supremo. Para tal, precisa de uma aprendizagem. A coisa não é tão fácil como se pensa, mas já estamos nesse momento tomando da água que Jesus ofertou à mulher samaritana. Não vamos esquecer isso, prezados irmãos. Já está em nossa consciência. O que precisamos é procurar entender de acordo com a nossa condição espiritual. Se nós já temos as condições necessárias dentro dessa aprendizagem, podemos até dizer, dessa formatura de ser um ser espiritual já avançado, intelectualmente e espiritualmente. Se já conseguimos elevar um pouco o amor, quando eu digo amor, para com os nossos parentes, como também para os nossos irmãos outros, sem medir capacidade, sem medir cor, sem medir sociedade, mas se já conseguimos conquistar essa meta através do amor. Tudo depende de nós. Eu não vou depender da casa que neste momento estou. Eu não vou depender da minha esposa, dos meus filhos. Eu vou depender exclusivamente da minha pessoa. Eu serei aquilo que já sou. Ora, dentro dessa capacidade que conquistei, se eu não posso chegar realmente no quarto degrau da escada de Jacó, que eu já expliquei outras vezes aqui, eu só posso estar no primeiro, no segundo. Ainda não consegui conquistar, chegar ao quarto, e é uma infinidade de degraus. Por isso Jesus disse,
aos seus discípulos, prezados irmãos. Não vamos esquecer isso. Eu irei para o Pai e pedirei a Ele que Ele envie o Consolador, o Espírito de verdade, para relembrar tudo que eu ensinei. Nós estamos relembrando hoje tudo que Jesus ensinou através do Evangelho. Uma coisa interessante, prezados irmãos, vou explicar para vocês, já disse 1000 vezes, a mulher diz, você só fala nisso, mas eu vou repassar para vocês, já repassei algumas vezes, vou retornar novamente. Claudivan, chegou um momento, pela minha visão desse mundo que nós vivemos, com a visão de meus familiares da época, que levavam uma vida que eu, Claudivan, não aceitava aquilo ali. Se diziam, não quero aqui denegrir nenhuma religião, eu estou falando de pessoas que se diziam que era isso ou aquilo, e dentro da nossa compreensão que hoje temos, não era nada daquilo, que fazia as coisas erradas, e aquilo eu não aceitava, e eu buscava. Meus pais eram católicos, se diziam católicos, que não ia numa missa de domingo, só ia nas festas, existia lá na época, e eu observava aquilo já amadurecendo, que aquilo era contrário ao meu pensamento, mas eu tinha que entrar numa escola, num ambiente onde eu pudesse conquistar algo mais de conhecimento. E fui, um dia de domingo, a uma igreja evangélica, Assembleia de Deus. Fui, com o pensamento de me tornar um trabalhador dentro daquela irmandade. Talvez ali eu adquirisse mais conhecimento, uma base. E fui. Assisti o culto. Na hora do encerramento, o pastor se levantou lá da cadeira e pediu para aqueles irmãos que estivessem lá de fora, na janela ou lá da porta, elevasse a mão para o alto para aceitar Jesus. E eu vi aquela vontade, aquele entusiasmo, de ser agora que eu vou aceitar Jesus. E quando eu pensei nisso, em levantar a mão, veio aqui na minha mente, rapidamente. Primeiro, compre a Bíblia Sagrada, estude a Bíblia. Eu fui responsável por esse ensinamento. No dia seguinte, eu fui até a Recife, morava em Itapissuma, e comprei a Bíblia. E li. Foi lendo ela que eu comecei a conhecer a reencarnação, querendo cumprir de repente essa transição de reencarnação. Tá? Fui observando também a mediunidade contida naquele, que eu já tinha assistido a reuniões espírita, não como hoje nós estudamos o Evangelho de uma forma diferente, tá certo? Mas comecei a compreender dentro da Bíblia a reencarnação, Jesus aprovando a reencarnação, orientando, principalmente a um doutor da lei, Nicodemos. E foi dentro desse princípio que eu comecei a assistir dentro do nosso lar, na pessoa que era católica, apostólica romana. Olha, eu não estou criticando nenhuma religião, estou falando do ser espírito, eu, Claudivan. A minha esposa, que era católica, frequentava a igreja católica, mas começou sentindo um desmaio dentro da igreja. E um dizia que era coração, foi para médico, foi para isso. E aqueles que não era desmaio, era apenas uma incorporação ainda distante da realidade
da espiritualidade, querendo ter acesso à mediunidade da minha esposa. E foi em nossa casa que nós começamos a nos deparar com essa realidade da mediunidade. Fui observando os fenômenos, começamos a receber as entidades, graças a Deus, até que chegou um dia que um mentor espiritual disse: menino, compre a codificação da doutrina espírita. E eu perguntei: o que é codificação? Era ingênuo nesse sentido. Ele deu a explicação. Imediatamente tomei a iniciativa de comprar. E hoje nós estamos aqui, embora eu sem a prática necessária ainda de um bom orador, mas estou agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos tem concedido. E tenho a certeza, com a vontade que eu tenho, lá na frente, eu não digo amanhã, daqui a longos anos, eu tenho uma compreensão melhor de poder desarmar o meu eu espiritual, a fim de fazer brilhar a minha luz, que ainda está pequenininha. Preciso avançar. E na condição de irmão, eu digo, prezados irmãos, aproveite a oportunidade da nossa vivência neste mundo de prova e de expiações, aproveitando essas oportunidades de entendimento, para que possamos avançar. O católico avança, o evangélico avança, o espírita avança, aquele que não é uma coisa nem outra vai avançar também, porque é a necessidade, mas pausadamente, de acordo com os nossos esforços, a nossa vontade, a nossa dedicação e o nosso amor pela aprendizagem, agradecendo ao Senhor do Universo, nosso Pai, Criador de todas as coisas, agradecendo todo dia, a todo momento, ao nosso irmão maior Jesus, que por amor, pela responsabilidade com Ele mesmo também, veio, trabalhou também a terra que hoje existe, que foi um dos diretores na época dessa criação de Deus, a terra, em sua construção, e que veio com uma responsabilidade tamanha, de trazer a luz até nós, através do seu evangelho de amor, de paz, de compreensão, de trabalho, da boa vontade, que ainda pediu ao Pai, Deus de infinita bondade, para que Ele mandasse o Consolador. E volto a dizer, prezados irmãos, Ele está conosco. Vamos deixar outras coisas mais existentes nesse mundo e vamos colocar o nosso pensamento direcionado a essa aprendizagem, porque isto aqui é o Consolador, o Espírito de verdade, junto a nós, dizendo: meus irmãos, tomem desta água, que vos vai saciar a vossa sede, não mais a sede do organismo, mas a sede do Espírito, de avançar cada vez mais, através de seus esforços, da sua dedicação, do seu amor, né? Buscando as fontes de amor
e de crescimento espiritual, a fim de que possamos, no futuro ainda, gozar da verdadeira felicidade. Mas para tal, precisa ainda de muito esforço. Na minha condição, que hoje vos falo, eu me sinto tão pequeno, mas tão pequeno, embora com a vontade de crescer através desses ensinamentos. Mas eu me considero e sei que sou ainda pequeno. Eu digo sempre, coloquei exatamente quando aceitei essa condição de espírita, que comecei a analisar com conselhos da Bíblia Sagrada, que eu fui lá buscar, ler, estudar, para ter a compreensão. Os Espíritos me ajudaram. Quem não sabe, meu anjo guardião, Espírito protetor, veio a mim: menino, o teu caminho é esse, procura, busca, te esforça. Chegamos lá, estamos aqui trabalhando e vou continuar trabalhando dentro da minha simplicidade. Muito me falta ainda. Não sou aquele expositor eufórico que contagia a mente dos nossos irmãos, mas uma coisa eu digo: amor dentro daquilo que eu faço, querendo ajudar a vocês, meus irmãos. O meu conselho: aproveite o momento dessa encarnação, procure estudar a codificação espírita, que é a base fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual. Disso eu tenho certeza absoluta. É preciso investir. A nossa vivência, precisamos trabalhar para ganhar o pão de cada dia, mas isso não vai tomar o nosso tempo no dia a dia, e que não possamos ler a Bíblia Sagrada. Leia. Eu aconselho que leia mesmo, que compreenda, que tem muita coisa boa ali dentro para nós aprender. Que leia a codificação, faça as comparações. Eu me deparei com um dos ensinamentos através da reencarnação, da Bíblia Sagrada. Quando certo homem estava doente, Jó, e ele entendeu, começou a fazer uma reflexão. Olha, se a árvore que cresceu, se desenvolveu, deu frutos, mas ela é cortada pelo tronco, e pela natureza ela volta a se desenvolver novamente, nascer novos brotos, e crescer, e volta a dar frutos. E eu, como homem, que serei? Morrendo, eu volto a nascer de novo? O que é isso, prezado irmão? Que pensamento é esse? É reencarnação, está lá. O nosso irmão, que nós fazemos a festa com fogo, com fogueira, etc. São João Batista, da Igreja Católica, que Deus o abençoe, e são os bons católicos, não tem nada contrário contra o catolicismo, nem a qualquer religião. João Batista passou pelo processo da reencarnação posteriormente, foi degolado, mas voltou novamente, está lá na Bíblia Sagrada. E Jesus confirmou. Ele já veio e não o reconheceram, porque era uma nova reencarnação, outro corpo físico. Ele é o Elias que estava para voltar. Porque outro espírito já informava que Elias voltava de novo, antes da vinda do Senhor, que era Jesus à terra. E Elias voltou,
espírito reencarnando num novo corpo, como nós falamos há pouco aqui no livro, a Gênese, num novo corpo. Mas ele era o Elias, que estava para vir. Jesus se encontrou com Elias, teve diálogo com Elias, está lá na Bíblia Sagrada. E os discípulos perguntaram a Jesus, por que dizem os escribas que Elias vinha primeiro? Jesus disse, ele já veio e não reconheceram. Se querem entender, ele era o Elias que estava para vir, é João Batista que estava para vir. A reencarnação de João Batista na figura de Elias. Está entendendo? É assim que nós aprendemos e avançamos. E a doutrina espírita, prezado irmão, se faz presente na nossa visão com um ensinamento tão profundo para a nossa aprendizagem, para que nós possamos, através dos nossos esforços, fazer a nossa mudança de estado. Ontem eu fui aquela pessoa que eu fumava, que bebia, que envenenava meu corpo, contraí débito para comigo mesmo. Hoje, depois desse entendimento, aquilo não me pertence, mas eu vou levar comigo ainda o resultado do que plantei. Aí vem o doente, o organismo depapelado, né? E assim, e de outras formas, portador de um câncer. Por que o câncer? E foram nós, ou foi eu, ou foi aquele, ou aquele acolá, que realmente, pelo processo de sua vida, pela falta de cuidado, prejudicou a si mesmo. E Deus, o nosso Pai de infinita bondade, quer que as criaturas cresçam, que possam evoluir. E ele vai sentir na pele a própria responsabilidade de se restabelecer através das suas mudanças, através dos seus esforços, da sua vontade de se tornar uma criatura mais feliz. Que o Deus, o nosso Pai de infinita bondade, Jesus, o nosso mestre e amigo de sempre, derrame ele, nos cubra com seu manto, fazendo com que nós possamos acordar do nosso sono profundo para assumir a nossa responsabilidade. Eu posso colaborar através do Evangelho, de orientar, de falar, de explicar, mas a responsabilidade é de cada um de nós, de assumir realmente a vontade de nos tornarmos melhor, a fim de que possamos ser vistos pelo nosso Pai Celestial e Ele nos dá aquilo que é de melhor para nós, de acordo com o nosso desenvolvimento. Mas para tal é preciso vontade, é preciso amor, é preciso dedicação. Que as bênçãos de Jesus, que o amor do nosso Mestre amado, falando para os seus discípulos, que ele mandaria o Consolador, e esse Consolador se encontra no nosso meio, está na nossa casa, que é o Evangelho, está no nosso trabalho, dependendo da nossa mentalidade de raciocínio e de querer nos tornar melhor hoje do que ontem. É isso que precisamos avançar, na senda sagrada do conhecimento,
para uma compreensão mais alta das leis do universo, a fim de que possamos desenvolver em nós mesmos o amor, a compreensão, o entendimento daquilo que Jesus enviou à Terra, através de seu amor. Que Deus nos abençoe, uma boa noite a todos, bons sonhos, que possam cada vez mais progredir no caminho que nos levará até Jesus. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade, se Deus permitir.